Estamos aqui para mais um EZ Talks, hoje com os nossos parceiros e amigos, né, de longa data, o Rafael e o Marco. Fechou, galera, estamos aqui de novo, abrindo nossa casa com essas duas figuras. São duas pessoas que já acompanham a gente há bastante tempo, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com eles sobre tudo que a gente vive, né? Basicamente, no mercado da construção civil, de projeto e estudo de viabilidade e tudo que envolve esse mundo aí da construção e de projeto. Rafael, se apresenta. Olá, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar aqui desse bate-papo. Meu nome é Rafael Castilho, sou arquiteto e urbanista e trabalho basicamente só com execução de obras. Show. Então, e o Marco? Olá, Marcão. Eu sou o Marco, sou engenheiro civil, trabalho com projetos, gerenciamento há alguns anos e muitos desses anos aqui junto com vocês. E principalmente na parte de gerenciamento de projeto, plataforma BIM. Quando tudo era mato, a gente já estava nessa luta. Desbravando esse mundo aí. Acho bacana que os dois, mais do que parceiros, são amigos nossos, né? O Rafa estudou com a gente na faculdade. Verdade. E o Marco tá nessa caminhada com a gente. Pô, já faz o quê, Marco? Desde 2018, né? Foi 17 a primeira vez que a gente entrou em contato. 17? 17. Então faz quase 10 anos que nós estamos aí Nós estava lá no outro escritório pequenininho, né? Pequenininho, apertadinho. Bem... Tinha que sair de frente, entrar de frente e sair de ré, né? Começar a fazer o projeto, se tivesse que trocar de ideia, tem que sair, troca de ideia e volta. Os personagens daquele escritório, né? Uma galera diferenciada lá que tem no caminho. Não, e desde aquela época tu sempre batia na tecla que a gente tinha que ir pro Revit, tinha que ir pro BIM, né? Foi até voltou, que chegou 2020 agora. A gente se grudou, né? Eu acho que vamos começar por aí, né? Acho que vamos começar por esse assunto. Eu vou só fazendo um contexto um pouco de como que a gente chegou até o Marcos, né? O Gilson brinca que isso é uma essência do escritório, né? A gente sempre pega uma dificuldade e dela a gente consegue transformar isso numa oportunidade. E eu sempre tive vontade de começar a trabalhar no BIM. Só que, cara, quando você tem um escritório ou quando você passou uma vida inteira trabalhando em cima de uma plataforma, igual no meu caso, o meu mundo onde eu fluo bem é em cima do AutoCAD, né? Então, você migrar, todo um time que está trabalhando com AutoCAD, migrar para o BIM, não é fácil quando você tem uma demanda de trabalho grande. Então, ou seja, você tem tanto trabalho para fazer que dificilmente você consegue encaixar ou desacelerar para trocar de plataforma. Certo. Então, eu vinha com essa vontade, quando a gente montou a EZ, de conseguir migrar para o BIM, porque eu já entendia que o mercado já estava exigindo isso, embora aqui em Bombinhas ainda não, mas tanto fora do Brasil quanto nas capitais e as maiores construtoras já estavam sinalizando de que você precisa ter mais domínio sobre os detalhamentos do projeto, sobre cada vez mais custo, daí o custo envolve você quantificar, você orçar, você ter mais domínio e o projeto em CAD você não consegue ter essa flexibilidade toda de informação inserida no desenho. Então, vendo isso, eu sempre tive essa vontade. E daí eu tinha um gerente de projeto que sempre era resistente com isso. Até que um dia esse gerente de projeto recebeu uma proposta de outra construtora, acabou saindo. Quando ele saiu, disse, cara, isso é natural, né? A gente tem uma pessoa que está de frente do teu escritório o tempo todo, em contato com todos os clientes. Quando sai, naturalmente, alguns clientes acabam indo junto, migrando. Então, em vez de eu pegar e usar isso como, caramba, agora quebrou minhas pernas, eu disse, cara, é a oportunidade. Eu chamei o Gilson, que ficou com a gente na equipe, e disse, Gilson, vamos aproveitar essa desacelerada que a gente vai dar naturalmente, porque daí, querendo ou não, diminui o volume de projeto, até se acomodar de novo e você conseguir subir. Nós vamos desacelerar o volume de projeto nesse período, vamos achar alguém que nos dê a consultoria no BIM, e quando a gente voltar, a gente volta com a força toda de novo. Fazer a transição. Graças a Deus, essa estratégia, a gente juntou com o time todo, né, Gilson? Eu acho que assim, a maioria dos colegas arquitetos que a gente conversa, né, parceiros, e o escritório de arquitetura, ele vive esse dilema, né? Como o Ezequiel falou, a gente tem uma demanda muito alta. Mas, cara, não tem historinha bonita, né? Nós tivemos que ficar aqui até tarde, aprendendo BIM, aprendendo Revit, fazia os trabalhos até as 6 horas que era do escritório, e depois das 6, lembra? A gente ficava das 6 até as 9, 10 horas da noite, e fazia ali uma maratona para poder aprender tudo que precisava do programa para aos poucos ir migrando, né? E aí vem da questão de imigração, né? Porque a gente tem o primeiro ponto de aprender o software e começar a trabalhar com ele. Assim como ninguém nasceu sabendo
o Sketch e o AutoCAD. A gente ficou 2 anos namorando, vocês nunca trabalharam diretamente para ele. Sim. Vocês ficaram indo, voltando, não, agora não dá porque não dá demanda, até que, agora nós vamos, porque agora nós temos maturidade, entendemos. Ou vai. Daí Ou vai. abandona o sistema antigo e vai pro sistema novo. Tem aquela fábula do queimem os navios, né? Chegou na praia, né, dizem, né? Que quando os espanhóis chegaram na região do México ali, eles botaram todo mundo para baixo. Queimou o navio, não tem mais retorno. Navio, não tem mais retorno. Ou vai, não tem mais opção. É isso mesmo. Né? Então, às vezes, é o chacoalhão que precisa para acontecer. Sim, né? E assim, né, nesses quase... Eu comecei A gente- com rap em 2010. De 2010 até hoje, cara, o que já aconteceu de escritório que fez 5 vezes o mesmo treinamento e ainda não trabalha. Eu acho que uma coisa que a ESE consegue ter, e graças a Deus a gente tem uma rotatividade de funcionários pequenos, da equipe. A nossa equipe tem uma rotatividade pequena. Porque quando você tem um escritório que ele já está acostumado com muita rotatividade, você começa a treinar, daqui a pouco a galera sai. Daí quem entrou de novo tem que treinar de novo. Daí você não consegue consolidar uma cultura, porque quando você já tem aquilo na tua cultura e vem um funcionário novo, ele já vai pegando aquilo por simbiose, né? Ele vai entrando. Agora, quando você está nessa mudança de sistema, você manter uma equipe durante esse período que não tem essa rotatividade é importantíssimo, né? E mesmo assim a gente ficou 2 anos, mais ou menos, para conseguir dizer assim, 2 anos treinando para começar agora a migrar, né? Então eu queria que o Marco explanasse um pouquinho, Marco, quais as vantagens de você conseguir ter o BIM hoje e nesse processo todo, porque não foi só nós que você treinou, né? Além de dar consultoria, né, você também trabalhou dentro de construtoras que usavam, outras que não usavam, assim, quais os prós e contras, só para a gente explicar um pouquinho do que a gente está falando para quem não é da área, né? E também o que é, né? Porque às vezes a galera pensa que o BIM é Revit, mas não é Revit, então, né? O BIM é muito mais, né? A sigla BIM, né, é BIM Information Modeling, ou seja, é uma construção de uma informação virtual. Ou seja, a gente tem que construir virtualmente alguma coisa para fazer ela funcionar. Só que atenção, não estou falando construir, eu não estou falando arquitetura, eu não estou falando nada. Então, BIM é um processo. Vocês fazem a ponta do processo, que é a mãe de todas, que é o que vai dar origem para tudo. Quem faz BIM é quem faz o complementar de vocês, quem faz a estrutura, vocês, todo mundo junto, faz o processo acontecer. Então vocês fazem a modelagem para que a construtora, cliente de vocês, possa extrair a informação da modelagem que vocês fazem. Então o principal ponto nesses muitos anos de mexendo nisso custa 0 para fazer isso, comparado com errar lá na ponta na obra. Sim, com certeza. Né? Então, se eu dizer para você, um banheiro vai ter X metros quadrados e você poder simular 50 tipos de piso, a gente já está fazendo nosso trabalho se pagar. A gente consegue simular tamanhos, a gente consegue simular geometrias, a gente consegue simular padrões de acabamento. Sempre cito um caso, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes, de uma consultora gigantesca de balneário que chegou no final da obra, chegou no final do projeto e falou assim, não tá dando a margem que a gente quer, vamos mudar o projeto inteiro. E aí tu pensa, meu Deus, mas tempo perdido, custo para fazer, é muito mais barato eles voltar, arrumar o que precisa arrumar e fazer a margem que eles precisam, do que errar. Então, errar na frente do computador é muito mais barato. Então, vocês sofrem assim como eu, o projeto ainda a gente acha que é muito barato e ainda é barato, perto do que a gente consegue ganhar no final. Só que para isso, a gente tem que ser muito bom vendedor do sistema para que as construtoras entendam o quão importante é a gente. Né? Antigamente a gente entregava 2 riscos e eles executavam o hidrossanitário inteiro. Hoje em dia, se não tem quantitativo, não tem o 3D, e já começa, não vou executar. Eu quero prancha de furação. Nunca precisou há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era prancha de furação. Tava na obra, né? Já. Hoje em dia, se não tiver, não fazem. Então é um processo que vai acontecendo. Então o BIM ele veio para isso, para a gente construir virtualmente. Então todas as disciplinas se juntam, vê ar-condicionado, vê um detalhe de arquitetura, uma aba de arquitetura, como é que vai funcionar? A gente consegue simular. Vai ser ruim de executar? Chama um pessoal que executa e diz, cara, isso aqui como é que eu vou fazer? Vai dar para fazer? É caro. É caro, né? Custa caro. Então, o BIM ele veio para, além da parte estética e quantitativa, trazer mais a integração. Então, virou
moda a ideia de escritórios integrativos. Para engenharia integrada. Na verdade, é isso que a gente faz. A gente tem que pegar o BIM e trazer para todas as disciplinas conversarem. Então, a gente, como o Gilson falou, tem muita gente que fala, eu trabalho no Revit, não eu faço BIM. Não, quem faz BIM é a construtora que gere os arquivos que tu dá para ela. Então, e a gente sabe que é frustrante, às vezes a gente faz uns baita trabalho maravilhoso, cheio de detalhes, cheio de quantificação, e chega na ponta o cara não usa. E tu ia chegar onde eu acabei percebendo isso na prática, e daí de repente eu vou passar a bola um pouquinho ali pro Rafa. Quando a gente começou a fazer isso, a gente todo apaixonado, né? Agora estamos fazendo e tal e coisa. Só que daí tu esbarra numa situação de que boa parte das construtoras não tem maturidade suficiente para conseguir pegar aquilo que tu estás entregando na mão dela e extrair daquilo ali valor e decisão na obra. Então a gente entrega um baita de um BIM modelado. A consultora às vezes não tem aquela parte de engenharia interna para coordenar os projetos. A gente até nós mesmos acabamos absorvendo, pegamos o hidrossanitário em 3D, pegamos o estrutural em 3D, pegamos alguns, fizemos essa junção que normalmente deveria ser um terceiro ou a engenharia da consultora fazer. A gente até faz aquilo ali, alinha tudo na boa vontade de, cara, isso aqui tem que ser agora uma baita de uma ferramenta para a construtora usar nas tomadas de decisões na obra. Só que dela não tem maturidade para isso. Quando chega lá na ponta o pedreiro executando, a gente vê. Quando chega lá, o cara está executando com um projeto legal, né? Ou está executando com um projeto estrutural na mão e só vai pegar o arquitetônico quando ele vai levantar o tijolo. Então, assim, na obra, Rafa, tu estás há muito tempo, tu és arquiteto, mas há muito tempo atuando quase que como na engenharia civil, como executor, né? Executando as obras. Nas obras que tu trabalha e administra em Balneário Camboriú e agora na tua própria construtora, qual é o contato que você teve já com esse novo processo e o que tu já teve de experiência nessa... Cara, facilita muito, né? Até tem uma obra que a gente está executando que foi o projeto do Gilson lá, que é o Reserva, né? Que esse projeto que ele vem pra gente, ele ajuda muito a acelerar a obra, né? Porque, cara, já tá ali onde passa o cano, onde passa a tubulação, espessura, ajuda muito. Só que é uma quebra de cultura, né? Principalmente parte... Pedreiro não vou dizer tanto, assim, porque parede é parede e fica mais fácil de executar, né? Mas principalmente a parte de hidráulica, que é um problema, porque... É cultural o encanador querer fazer do jeito dele. Passa pelo caminho dele, né? Então isso é sempre uma briga, né? Temos que mudar essa cultura, né? De fazer isso. Não é algo tão simples, né? A gente passa por um problema grave de mão de obra, né? Acho também que as consultoras vão ter que se unir, começar a dar curso, fazer alguma coisa para tentar sanar esse problema, capacitar as pessoas a estar usando essas ferramentas e provar para eles que vai ser mais fácil para eles, né? Uma vez que tu prove para eles que vai ser mais fácil, que eles vão produzir mais ou ganhar mais, eles vão começar a usar essa ferramenta. Mas eu vejo aqui na nossa região vai ser uma coisa ainda que vai demorar um pouquinho. Porque no cenário assim, romântico, né, a gente diz o quê? Que as decisões são tomadas na mesa de projeto, ou seja, as decisões são tomadas no escritório. E na obra você tem que só executar e montar, como se fosse um Lego. Pega um manual de instruções, basicamente, e executa isso na obra. Só que a cultura, aquilo que tu falou, ninguém está acostumado lá na ponta, lá na obra, o peão, o pedreiro, o encanador e o armador, a simplesmente pegar o projeto. Não, vou executar isso aqui sem questionar. Claro que se o cara fizer isso, a responsabilidade do escritório de não ter errado é grande, mas isso é saudável, porque daí, cara, o pessoal tá vindo com uma demanda que realmente é uma demanda sadia, que eu tenho que melhorar esse ponto aqui, tem que melhorar, porque ainda não... Porque existe esse processo de que tu não vai acertar tudo aqui, né? Ainda existe o componente humano aí de algum erro. Então, mas o que a gente vê é que, assim, todas as decisões que tu tomou, que são decisões assertivas, às vezes quando chega na obra aquilo não acontece por causa da questão da cultural. É duas coisas, né? A gente tem que... Eu sempre digo que a obra é mais relações humanas, né? Eu ia falar nesse ponto agora. Do que execução, né? Se for alguma coisa técnica, cara, liga para um amigo, vai na internet, o cara se vira, né? Pega uma norma, a gente se vira, é fácil. Mas no fazer, né?
fazer com que a pessoa faça aquilo que tu quer, né? É complicado, tu tem que ir com muito jeito, né? Porque, cara, se o cara fala pra mim, sei lá, o cara fala, não vou fazer isso que tá mandando, e ir embora, eu não sei fazer, eu não sei lá, eu não sei pegar uma colher tubulação e assentar um sentar tijolo, entendeu? Eu não sei fazer, eu não sei rebocar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque além do problema da mão de obra, né? A gente tem que, para introduzir essa cultura, a gente tem que muito cuidado, tem que ter muita habilidade nesse sentido, né? Que a gente... E o nosso mercado, a grande maioria das incorporadoras tem mão de obra terceirizada, né? E eu acho que o ponto mais chave é tu lidar com o ego da galera na obra, né? Porque daí tem o cara lá da estrutura, tem o eletricista, tem o encanador, e aí, tipo, às vezes o encanador, ele puxa pro lado dele, porque, pra mim é mais rápido fazer assim, mas o cara da elétrica não, mas a minha tubulação não pode descer ali, tem que descer lá porque é mais fácil. E aí tu lidar com esse ego e fazer com que essa galera trabalhe em harmonia, eu acho que é o ponto crucial, né? E é o ego de todo mundo, não só dele, né? Nosso também, né? Porque às vezes a gente, mas acontece erros também, né? Na parte projetual, né? E daí o cara chega lá e diz, não, mas tem que ser aqui porque que eu estudei, tu faz tu, entendeu? Então a gente tem que cuidar muito, dosar muito e com muita paciência, muito cuidado introduzindo isso para as pessoas, né? Essa questão do ego que o Justo falou é bem complicada. A gente tem que também ficar fazendo uma logosofia assim de olhar para trás e dizer assim, pô, será que eu não estou sendo, né, um pouco soberbo assim? A gente tem que fazer essa análise, né, pessoal, e também tem que tentar contornar o ego das pessoas também, né? Não é fácil. Agora eu vou dar um salto quântico aqui, vou sair lá do canteiro de obra. Não, porque assim, pra quem tá assistindo que não é técnico, às vezes pode dizer assim, pô, mas o que isso aí pode impactar no mercado, nas decisões aqui com os investidores e tal. Eu entendo de que vocês agora estão construindo também, os dois, né? E a gente também tem a incorporadora e também constrói. Eu enxergo isso como um ponto muito positivo, porque quando a gente tá lá na ponta também construindo e tendo que tirar um resultado financeiro daquilo, tendo que entregar uma coisa com qualidade, a gente se preocupa com o que está sendo feito aqui dentro do escritório, né? E quando eu comecei a entrar no BIM, eu me deparei justamente com isso, que quem executa o projeto tem que entender de como que aquilo é executado. Primeiro ponto. E daí tu começa a modelar com mais maturidade. Isso é um processo e a gente está passando esse processo ainda mais construindo, porque daí a gente começa a ver aquilo executando na prática, né? E com isso, essa bagagem de aprendizado de acertos e erros lá no canteiro de obra, tu vai melhorando o teu projeto aqui, né? E daí tu vai vendo aonde tu estás colocando energia para detalhar, que lá no canteiro de obra não faz sentido. Porque às vezes tu perde tempo detalhando uma coisa que, cara, aquilo ali nem financeiramente e nem para a qualidade da obra vai justificar. Mas aí fica naquela paixão de detalhar o detalhe do rodapé e tal. Então assim, daí tu começa a calibrar isso. Não, cara, eu vou gastar mais energia em decidir isso aqui do projeto, que tanto para a qualidade do projeto em si, quanto para o resultado financeiro da obra, isso aqui faz mais sentido. Então tu começa a calibrar isso quando você está projetando e construindo. Outra coisa que o BIM, para mim, ele resolve, mas isso vai exigir um nível de maturidade da construtora, é o quê? Quando o mercado está bom, ou quando a construtora está construindo num local onde está muito valorizado e a margem de lucro está sobrando... Tá tudo fácil. Tá tudo legal. Tu consegue absorver erro, tu consegue... passa, vai assim mesmo, porque Fiz a caixa de escada que não é pressurização, mano. Não calculei que tem isso, vou ter que colocar, mas a margem de lucro tá boa, consumiu, beleza. Mas a gente sabe de que o mercado cada vez está apertando mais. Entendeu? Permutas mais caras, mão de obra mais cara. Permuta mais cara, mão de obra mais cara, os parcelamentos aí antes, que 60 vezes era muita coisa, agora tá 72, 84, 90, 120. Então, ou seja, às vezes, tu tem que se virar... que o teu lucro vai estar lá depois que tu entregou a obra, cara. Porque se tu parcelou em 120 vezes, é 10 anos. O cliente não vai esperar 10 anos para receber a obra. Tu entregou muito antes. Então, esse desencaixe financeiro, a tua obra até pode ser lucrativa, mas não naquele momento. Então, tu tem que trabalhar com caixa apertado. Então, tudo isso faz com que, quanto mais você conseguir calibrar o projeto, tomar as decisões ali que vão salvar a tua margem de lucro e não entrar só naquela paixão, pô, vai ficar lindo, maravilhoso e tal, mas quanto que custa isso aqui? E outra coisa, né, Ezequiel, que agora, pelo menos eu tô fazendo essa conta que eu dificilmente fazia antes, é a questão, por exemplo, de disposição de caixa.
Então, Acho importantíssimo. Né? é meio normal hoje em dia, todas as consultoras aqui na nossa região, porque são obras não tão grandes com prazos muito grandes. Ou seja, tu tem um buraco no teu caixa, não tem como tu escapar isso. Então, por exemplo, se tu mudar, por exemplo, de drywall, de tijolo, de alvenaria convencional para drywall, o que acontece com o teu fluxo de caixa? Ele melhora ou piora? Depende. Tem que analisar. Tem que simulação, tem que fazer várias situações. Uma joga teu custo de obra muito mais alto, talvez não, com certeza mais Você alto. sempre joga para cima só o que custo. lá para frente. Então tu tira um custo agora, só que tu vai ter proteção periférica, tu vai ter outros custos envolvidos. E tipo, essa simulação que a gente está tendo a possibilidade de fazer é muito legal. Beleza, eu tenho a metragem de parede, eu tenho a metragem de esquadria. A gente, né, recentemente a gente teve aqui uma conversa com o pessoal da esquadria junto. Se a gente aumentar 20 centímetros, não muda nada no preço da esquadria. Então, eu posso aumentar, mas calma aí. Se eu aumentar 20 no meu prédio inteiro, vai dar um custo. Qual que é o impacto que isso dá? Então, tudo isso começa a fazer mais sentido quando a gente começa a simular as coisas. Né? A gente não é duas linhas que a gente executa e tá tudo certo. A gente até estava falando antes. Tem consultora que tira o rodapé da região da onde vai bancada de pia, provavelmente, para economizar. E aí tu pensa, mas que absurdo, uma consultora mão de obra, é a maior consultora aqui da região. Faz isso, só que a margem deles consegue passar qualquer outra, porque eles fazem conta. Sim. É uma coisa muito planejada. Daí você sabendo disso, de toda essa melhoria que o projeto pode dar, é onde às vezes eu converso com o Gilson. Às vezes tu tem que, no momento em que tu é contratado, tu medir a maturidade da construtora para saber, até na tua orçamentação, porque, cara, se tu não vai usar aquela informação, a construtora não tendo maturidade para receber esse tipo de informação, tu não tem que forçar ela a vender esse tipo de detalhe. Vender esse volume todo de hora, detalhando até o simulação com drywall, sem drywall, se com rodapé, sem rodapé, quantos metros de piso dá nessa situação, faz com piso vinílico, os ambientes de quarto, faz ou não faz, o que impacta isso. Se a construtora não tem maturidade para receber isso, tu não pode vender. Só que daí, tu sabendo de tudo isso que tu pode oferecer, a gente naturalmente se sente mais mais atrativo para nós trabalhar para construtoras que têm essa maturidade de engenharia. Cobrar todo esse detalhamento. Né? De verdade está sendo usado. É gostoso. Quando o teu trabalho está sendo colocado. E tu é desafiado, às vezes, por quando tu pega construtoras com maturidade, que tem um corpo técnico de engenharia forte, igual a gente está trabalhando agora lá na Praia Brava e Balneário e Itajaí, que tem umas construtoras mais fortes, que tem um corpo técnico dentro muito bem estruturado, e daí, uma delas, tu trabalha lá também, é que daí eles estimulam a gente a sempre ir melhorando. Diferente de quando tu pegar e começar a trabalhar com quem não valoriza isso, daí parece que tu sente assim frustrado. Só é preço, né? Pô, preço, só metro quadrado. Puxa o trabalho assim. Então... Eu acho bacana que toda a história que a gente construiu lá atrás, né? Quando começamos com o Marco, capacitou a gente fez, comentou ali, teve projetos que a gente entregou mais do que precisava e chegamos e o cara não usou e tal. Capacitou a gente para conseguir ter essas consultoras melhores agora lá em Balneário, na Praia Brava, que a porta quem abriu foi tu, né? Então, eu acho que isso é muito bacana de deixar registrado. Vamos deixar registrado isso. É uma historinha legal. É uma história legal que o Rafa deu essa oportunidade pra gente começar a trabalhar lá. Eu sou um pensante, né, cara? Eu não paro de pensar nunca. Daí a gente tava, só pra entender, né? Da Avenida do Estado pra cima, que é o bairro das Nações, Ariribá ali, o Balneário e um pouco do bairro dos Estados, perto do shopping ali. Aquele bairro só pode construir prédio baixo, né? 7 andares. Garagem, segundo de garagem, e metade de lazer e 4 de apartamentos, né? E a gente, nessa consultora que eu trabalho, ela construía algumas coisas naquela região ali. E daí um dia eu tava olhando os prédios ali, passando na rua, fiquei olhando, pô, isso não tá legal, velho. Tá tudo igual, esses prédios estão todos iguais. Eu não tô gostando disso. Uma caixinha igual a outra. Uma caixinha igual a outra. Apesar de eu trabalhar, quer dizer que eu sou arquiteto, né? Eu sempre gosto de pensar. Tô incomodado com aquelas caixas. Na estética, né? Porra, eu adoro caixinha. O engenheiro adora caixinha, pô. Mas eu adoro uma caixinha com massa. Passando, olhando assim, falei, pô, cara, tá errado. A gente tem que mudar isso aí. Como é que nós vamos fazer pra mudar? Daí
Cara, na hora já surgiu o nome deles, né? Porque eu lembrei deles, que eles trabalham em bombinhas, bombinhas e bombas lá. Nossos prédios também não são muito altos, acho que foi isso que tu relacionou. Os prédios são baixos, então eles são especialistas em prédio baixo. Eu já acompanhava vocês no Instagram ali, né? Eu falei, pô, cara, os caras. Daí cheguei no escritório, chamei o meu chefe lá, oi, Milena, sim, tem uns amigos meus lá. Cara, daí a gente veio aqui, foi já de cara, já deu certo. Deu liga. E o que acontece que ele tem são parentes do cara que administra lá a Brava lá, Brava Beach. do Brava Beach lá. Cara, já encaixou tudo, ele já gostou da conversa e o negócio pra EZ eu acho que foi... Não, foi legal, a virada de chave, porque na região lá ela tem esse poder de deixar o nosso nome mais em evidência. Qualquer projeto que você faz lá são projetos que tem esse poder de exponencializar o nome, né? E a gente começou de um serviço só fazendo uma fachada. Uma fachada, exatamente, né? E foi esse serviço que estendeu para outras coisas. Que estendeu para outras coisas. Até o prédio, para quem quiser, o prédio está executado, está em Balneário Camboriú, a rua da rodoviária se chama Rua São Paulo. O prédio está pronto lá, o prédio ficou maravilhoso, ficou lindo o prédio. É na rua do Burger King ali, né? Bem fácil de acessar, né? Muito legal. Inclusive, lá na frente eu sinto orgulho de ver aquele prédio. O prédio ficou muito legal. E ele tem uns detalhes diferentes que tem umas obras artísticas de um artista que pintou na fachada e tal. A criatividade Pirou, dos arquitetos aí foi onde, né? Mas era uma região que tinha um monte de prédiozinho assim que tu olhava, não tinha expressão e aquilo ali ele distou. Ele destacou, né, o ambiente ali. O prédio até tem uma história legal, foi feito lá a pessoa que trabalha no nosso marketing, né, ele que fez o nome, que é o edifício se chama Bela Sintra, porque é na Rua São Paulo, no bairro dos Estados. E Bela Sintra é uma rua de São Paulo, né, uma famosa de São Paulo. E o símbolo do prédio ficou o sabiá, porque o sabiá, ele é a ave símbolo de São Paulo, que eu também não sabia. E esse prédio foi bem na pandemia, na época da pandemia ali, né? E na pandemia não podia circular carros no centro de São Paulo ali, porque parou tudo. E os moradores relataram que ouviram os sabiás cantando de novo, que não tinha barulhos. Então a gente usou isso daí. Nossa, fez toda essa conexão. Uma história muito legal. Né? É, porque a cidade ela tá tão barulhenta que ofuscava isso aí. Aquele prédio foi o início de uma história bem legal, assim. Daí a gente contratou um artista que chama Eroc, para ele... No tapume, né? Uma obra uma obra é um negócio traumático para a vizinhança, né? Querendo ou não, a gente incomoda. Passa caminhão, buraco, coelho, um monte de gente e tal. E a gente, para dar uma embelezada ali no tapume, a gente fez um desenho dos sabiás, assim, vários sabiás, com esse artista aí. Pintamos uma amarelinha no chão, porque passava muita criança ali que vinha do colégio. Fizemos marquise, como é que se chama? Uma proteção lá com madeirite, iluminamos também para deixar bem seguro. E, cara, ficou muito legal. Ficou legal mesmo durante a obra, ficou como se fosse uma obra de arte para a cidade, porque na verdade ele passava na frente do tapume, o tapume era uma obra de arte. E depois do prédio pronto, o artista foi lá e botou o sabiá na fachada, já fez um painel, né? Fez um painel na fachada. Ficou lindo. E continua lá, tá na fachada do prédio lá. E é um terreno que passa muita gente por dia ali naquela rua, porque a Alvinbauer desemboca ali na Rua São Paulo e vai pra rodoviária ou vai pro shopping. É a rua que escoa todo o trânsito do centro da cidade para quem vai para rodoviária. Então é uma rua que passa muita gente todos os dias. E foi esse projeto que começou a abrir o nosso mercado lá em Balneário Camboriú, através do Emiliano. Aí depois veio o Porto Alicante, que está na fase final agora também vai estar muito legal. Uns arpos, uma fachada assim. O pessoal ali caprichou lá. Foi sempre. E depois veio o North Coast, que é aquele que é o tema de barco, né? Aquele vai ficar legal também. Design, ficou lá náutico. E o prédio do bairro Santo Antônio, que é o Reserva do Bosque também. Reserva do Bosque. E tem o Vinícius Marques, que também é no centro da cidade, né? Que até o Vinícius Marques agora a gente fez a pintura. Contratamos o artista que fez uma pintura no tapume. E tem uma história bem... Não é bem legal, é uma história bonita, vamos dizer assim, porque vem de uma coisa ruim para uma coisa legal, com uma homenagem legal, assim. Que um dos permutantes daquele terreno ali, o filho dele veio a falecer com 28 anos, se eu não me engano, e ele tinha uma habilidade incrível de desenhar. Ele desenhava uns rostos, assim, daí o pai dele achou uns desenhos dele,
levou na construtora e a gente replicou um painel na frente do Tapubá. Ah, que legal. O artista, ele foi lá, replicou, lógico, botou as características dele mais coloridas e replicou lá, tá lá. Até final de semana a gente fez um videozinho lá falando desse Tapubu. Não, obra não é só concreto, né? Tem história, tem histórias bonitas aí por trás, uma né? história, né? E é mais leve, né? Quando é assim, né? Não é aquele peso de concreto, cinza, fechado, Exato. sujeira, né? E quando entra uma Mais tranquilo. permuta, tem que pensar que a pessoa viveu ali, né? Teve momentos ali, né? Então, tipo, querendo ou não, tem muito valor emocional envolvido, né? Esses dias eu fui numa reunião em Tijucas, numa obra que a gente tá pretendendo terminar lá. E a gente conversando lá com a proprietária do terreno, daí eu comecei a fazer várias perguntas que eu não entendia, porque eu não sou de lá, não sócia de lá, mas eu não sou de lá, né? E eu via que quando eles falavam naquela rua, parece que os olhos brilhavam assim, e eu não conseguia entender aquilo. Para mim era uma rua normal, eu sou de fora, né? E em um determinado momento, acabou ali, tava acabando a reunião, a gente tava mais descontraído, eu perguntei, mas por que, né? Não, porque quando o pessoal montaram a fábrica da cerâmica Porto Belo ali, os diretores não tinham onde ficar, porque veio tudo gente de fora. Então eles fizeram um bairro, que se chamava Jardim Porto Belo, um bairro, com ruas largas, terrenos maiores, e todas as pessoas bem-sucedidas moravam ali. E todo mundo que venceu na vida ali na região queria estar naquele lugar ali. Daí ela contou toda a história. Enfim, daí veio uma surpresa aí pro nome do empreendimento, tudo que é baseado na história da vida deles ali, da família que viveu ali, né? Porque não é só chegar lá e demolir a casa e acabou, assim, é outra coisa. A gente pensa também no que o Gilson falou, na história das pessoas. No legado, né? No legado. E vai ficar para sempre, né? E voltando agora nesse universo nosso, a construção civil, ela tem esse poder de construir cidade, de construir história e não apagar o que está atrás, ela é bem importante. Vamos lá, Marcão. O BIM, vamos mudar de assunto agora, né? Tá lá pra cá, vamos embora. A gente já deu um salto grande quando a gente sai, como eu estava conversando aqui, a gente sai do AutoCAD, que era basicamente uma prancheta digital, e vai para o BIM. Contudo, com o objetivo de a gente se adequar às novas exigências de mercado e a tecnologia vai subindo. E dos setores, né, mais atrasados no setor de tecnologia é o da construção civil. Então, ou seja, a gente está enfrentando tudo isso que a gente já comentou aqui, deficiência de mão de obra e tal. Isso vai exigindo que novas tecnologias, não por vontade mercadológica, mas de gente mesmo para trabalhar, a gente vai ter que estar mudando, né? Falta de material humano, né? Falta de material humano, né? Então, ou seja, até o drywall, que muito tempo todo mundo dizia não era bom, hoje está sendo meio que entrando. E não era, o pessoal falava por cultura também. Porque quem vê um drywall bem executado... Que eu acredito que a gente sempre tem um problema. E quando eu fiz a primeira obra com proteção lá em Balneário, era uma preocupação da empresa que fez. Era isso, que a proteção estava entrando, eles estavam cuidando para que não entrasse qualquer um no mercado e não queimasse o sistema, né? E o que aconteceu com o drywall foi isso, né? Eles queimaram o sistema. Algumas pessoas vieram com esse sistema de fora, só que lá fora as leis são super rígidas, né? Então tem um montante a tantos centímetros, não é nem metros, né? A execução errada fez com que o pessoal criasse rejeição por causa que o sistema não funciona. Não, é porque ele foi mal executado. A placa errada, o sistema errado, montagem errada. É um fator de coisas. Porque isso vai levando o quê? Vai levando a construção civil para um sistema mais industrial. Ou seja, a mão de obra, você não utiliza água para estar construindo, você constrói, obra seca, né? O desperdício é muito maior. Então, muito menor. E o que eu vejo que é o futuro da construção é a tecnologia ter que entrar para ir suprindo algumas deficiências. E ainda mais hoje com inteligência artificial e tal, quais seriam os próximos passos que vocês acham que nós, como arquitetos, escritórios de arquitetura e projetistas, ou até mesmo na execução, a gente vai enfrentar aí pela frente em termos de tecnologia e de evolução? Para mim, nós não temos outra saída sem ser construção off-site. A gente chegar com a coisa pronta na obra. A obra é ser um grande Lego que você vai montar aquilo que vai ser feito em outro lugar. Parte do que a gente vê em alguma escala, a China construindo prédios em 12 dias. Não tem como a gente fugir disso, porque a nossa mão de obra vai acabar.
Ela não tem como manter. Então, se tu contrata um robô que vai montar, que vai soldar um módulo... Mas ele faz isso em canteiro de fábrica e depois só monta. Depois só replica. Eu não vejo outra saída para isso. Daí você Eu realmente conheço. pode dizer que é uma construção industrializada. É padrão. Tu vai saber que toda a caixinha de elétrica vai estar a X altura, tanto de canto. Hoje em dia você faz obra também. Me diz 2 apartamentos exatamente iguais nas mesmas medidas, de um andar por outro. Você me vendeu uma ideia lá atrás de que seria possível a gente ter kits para montar esse banheiro, kits para montar esse banheiro. Tem isso. Mas falaram de 10. Mas eu ainda não consegui chegar nesse nível na obra, porque é difícil. É difícil. Mas, ou seja, é o caminho, você cara. fazer isso em obra com repetição, né? Porque senão tem um exemplo que uma das pessoas que eu mais admiro na engenharia fala, que teve um maior prédio nosso aqui da região, o encanador montou a obra inteira. Por quê? Eram 2 torres, apartamentos iguais, as mesmas dimensões. Ele montou um cavalete na garagem e ele montava 15 banheiros por dia. Ele montava, deixava tudo montado, botava no elevador, chegava no lugar, encaixava. engatava as mangueiras em cima e pronto. Um cara montou a obra Isso inteira. é uma coisa que... Então, acontece, só que aí a repetição vai fazer isso. Aí a gente vem, né? Todos nós aqui vamos trabalhar para nós com obras menores. A falta de repetição custa caro também. Também, sim. Porque eu não tenho um padrão, eu não vou repetir aquele 10% que eu tiro no andar, que eu vou repetir vezes tanto, eu não tenho. Eu não aprendi no andar para aplicar no outro. Eu aprendo no andar para fazer mais um e acabar. Então, tudo isso, por isso que teve um dado que um engenheiro me comentou uma vez, mas deve ser isso já fruto de estudo, de que quando você passa de 7 pavimentos repetidos é que toda a equipe, a mão de obra e o processo começa a tirar a vantagem da repetição. Até 7, e nós aqui em Moinhos o máximo é 9, então lascou. Já entra no flow, então, né, da aqui em equipe, Moinhos né? a construção naturalmente ela vai ser mais cara, né? Mas a verticalização, quando passou de 7, já o aproveitamento das formas, a equipe só desmonta e monta, começa a ser mais... Que a gente trabalha com nicho. Principalmente litoral. Eu compro isso, mas eu quero que... E o cara acaba cedendo, porque a gente tem muita concorrência comigo. Diferente de um grande centro como São Paulo, que a repetição lá já é muito mais industrializado. Mas eu tenho visto em Balneário bastante, assim, até preciso de uma matéria de uma construtora ali, construtora grande, pelas paredes de concreto, que vem as formas tudo pronto, já passa toda a tubulação ali, os caras só vêm, pegam com a grua, encaixam, fazem a ferragem, encaixa a parede dentro do concreto. Cara, inclusive em Itapema tem uma obra assim já, ela tem 24, se não me engano, pavimentos, ali no Alto São Bento. Porque o parede de concreto, ela não é assim o melhor acabamento possível, né? Então, para um padrão médio ali, ela consegue atender até o máximo. E todo mundo falou, o cara é louco, ele não fez conta. Porque realmente, tu comprar uma forma dessa para tu repetir 20 vezes, é muito caro. Só que ele falou, eu tô aqui para testar, porque daqui a pouco eu vou fazer um maior. Só que daí eu tenho dados técnicos de todo mundo, mas eu nunca fiz. E hoje o que ele fez é o quê? É colher dados com o que ele estava fazendo ali. E basicamente hoje no universo que a gente está, com a tecnologia avançando, com IA e com tudo mais, eu acho que a gente tem que investir muito em gestão e informação. Então o que a gente gera agora com os nossos projetos, a gente gera informação. Antes era um desenho. Ele deixou de ser um desenho e passou a ser uma informação. Daí quando você começa a usar essa informação, para daí até usar algumas tecnologias com essas informações para fazer cenários, daí você começa a tirar a vantagem da tecnologia para a tomada de decisão no canteiro de obra, né? A primeira vez que eu vi o polvo, que eles falam, que é aquele que vem elétrica pronta, simplesmente é uma caixinha octogonal, e ela vem já com todas as medidas para chegar nos quartos. Ela vem numa caixa, simplesmente tu bota num lugar e estica para todos os lugares. Vem pronta? Vem pronta. Bobina voando. Quantos pedaços, toquinho de eletroduto tu joga fora? Tu já fez obra, tu já viu todo caminhão de entulho que sai, tu fica triste. Porque tu vê que aquilo lá é quantidade de material desperdiçado. Então, é uma coisa boba, é eletroduto, mas quanto de eletroduto a gente joga fora?
A hidráulica, a mesma coisa, agora com o PEX e o PERT, né, que tá vindo, tudo der certo, vai vir mais rápido ainda, também dá para fazer isso, ele vai vir cada vez mais pronto. Então são as pequenas coisas que a gente ainda já consegue acelerar. E quando a gente fala de BIM, a gente tem, eu acho que aqui no escritório a gente vai até o 4D, né? Que é o 3D, né? O 4D é o mas tempo, né? o quantitativo é o 5. quantitativo é o 5D, né? Mas tem a situação de que você avança tanto que você faz as simulações disso na obra e de como é que ele vai ser construído, né? Então eu vou avançando o meu modelo, a estrutura chegou, vai por esse ponto, aí já vem a hidráulica, e aí vai avançando isso, e até onde a gente consegue chegar com essa situação no BIM. Tipo, eu consigo avançar com orçamentação, com planejamento e com simulação 3D de como é que vai ficar o videozinho de como que vai ser o andamento da minha obra para mim ver todos os pontos. A ideia é do projeto à operação e simulação energética, simulação de luz, simulação de tudo. Só que hoje em dia a gente mal consegue fazer a primeira parte, porque a gente depende de informação de construtora. E aí eu pergunto para quem trabalha na construtora, vamos começar a obra daqui a 2 meses, nós sabemos qual piso que vai usar? Como é que a gente vai conseguir acertar um orçamento 100%? A gente tem uma média, a gente tem vai custar de 60 a 80. Porque a obra é muito... Outro É desafio. muito variável, né? Outro desafio. de vendas, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje os materiais eles evoluem muito rápido. E uma obra de 4 anos, se eu disser o piso que eu vou usar hoje, daqui a 4 anos, ele vai dando uma merda, né? Tipo, o cliente vai dizer, pô, que piso é esse, cara? Você tá velho? Né? Então, de vó. hoje tem esse... Hoje de manhã eu estava numa reunião Esse aqui no probleminha escritório também, de um estudo, e o investidor falou que ele chega na consultoria e pergunta qual a marca do elevador. Se o cara não sabe a marca do elevador, ele não compra. Se o cara não é organizado, não tem uma identidade, não tem um padrão. Que bizarro, né? Tipo, pelos pequenos detalhes, né? E só que a gente sabe que, tipo, às vezes a incorporadora tem que fazer alguns orçamentos, ver qual que é o mais barato, qual que não é. que te atende, né? Qual que te atende, entendeu? Exatamente. Então, E aí, pensando nos Ds do BIM, né, o mais padrão é o 4D, que faz a simulação do tempo, e aí, mais uma vez, nós vamos conversar aqui. Posição de elevador cremalheiro, posição de canteiro de obra. Nós vamos usar a grua tem que carregar e descarregar. Se a gente tem um modelo em 3 dimensões que eu posso simular o avanço da obra, cara, isso facilita muito. E se eu te falar que das 100% das consultoras que eu atendo, se 5 usam isso, é muito. Ninguém usa. Por que não usa? Se tem o modelo, tu já faz o modelo. Ele já tem o IFC da estrutura, por que não usa? Tá lá. é uma compatibilização à parte, né? Agora, como é que eu vou fazer a gestão da obra, né? Tem mais a ver com o projeto, é como eu vou executar a obra, né? Isso muda. A logística, né? É bem legal pensar nisso, né? Recentemente nós estamos, né, numa consultoria que eu estou dando, a gente estava pensando em grua. Vamos comprar grua? Porque agora toda obra que é boa, segundo a nossa região, tem que ter grua. Mas vale a pena ter grua? Quanto custa uma grua? Quanto custa alugar? Aí o cara vai lá, compra uma baita grua, tá, mas onde é que eu vou botar? Porque eu não consigo encaixar ela na obra, que eu consigo pegar a parte de fora e dentro da minha obra. O que eu vou fazer com essa grua? Depois, eu vou Um comprar, trambolho, vou né? vender, o que eu vou fazer? É muita off-site. Então pensa assim, nós estamos fazendo um modelo maravilhoso, que a gente consegue simular tudo isso. E as pessoas não usam. Então tem essa parte do 4D, que é o tempo em relação à nossa construção. Qual que é o BIM desenvolve? Assim por diante. Desenvolve envolve mais orçamento. O BIM não entra no orçamento, ele entra mais no Mas ele dá um suporte muito grande para a orçamentação. Né? Ele dá suporte para isso. Ele dá suporte, que é uma coisa que eu vejo que boa parte das construtoras que a gente está agora entregando o BIM detalhado estão usufruindo disso, e a gente está estimulando para que eles, pelo menos eles usem, né? Para pegar todo o caderno de quantitativo que antigamente a gente não conseguia entregar, todas as engenharias, elétrica, hidráulica, a parte de concreto já entrega todo um quantitativo quando termina o projeto. A arquitetura nunca entregava um quantitativo, porque assim, ou tu vendia isso à parte,
que tinha que fazer tudo manual, se tu faz no CAD tem que fazer tudo levantamento manual. E hoje tu já vai modelando a informação, tu sabe quantos cúbicos tem de contrapiso, quantos de piso e reboco, tijolo, você sabe tudo. Vai mudar na obra? Vai, né? Sabe que vai. Mas tem o norte, né? Hoje, como é que a gente está usando isso para conseguir ter uma maior assertividade? A gente pega a informação que o BIM está nos fornecendo de quantitativo, e daí no final da obra a gente compara com o que realmente gastou. Pelo menos para a gente ter um parâmetro, se o BIM, o BIM é exato, tu vai gastar X cúbico disso. Na obra, quantos por cento foi a mais? Daí tu começa a ter uns parâmetros para as próximas obras, de que o que o sistema te dá, tu pode botar X% a mais que vai chegar numa assertividade maior. Vai gerando dados, né? É legal falar, cara. A minha obra, a gente fez com o BIM lá, com os meninos lá, e aí eu fui pagar o pedreiro, semana passada, fui fazer a medição com o pedreiro. Fiz manual, né? Mas eu já tinha mais ou menos que eu tirei ali pelo BIM. Ali. E aí, cara, bateu certinho, cara. Exatamente o que tava lá. Na verdade, deu 678 e no BIM tinha dado 676, ou ao contrário. Uma coisa assim, cara. Você até me assustou, assim, quando pô, bateu certinho. Porque tijolo não é que funciona mesmo, tijolo né? Exato, né? Exato. Tijolo é exato, porque é medida exata, né? Aí você comenta, tá, eu paguei X metros cúbicos de contrapiso. Mas X metros quadrados que eu paguei para fazer contrapiso. Tá, mas no meu projeto não tinha isso. Então, cara, alguém no processo tá falhando. Ou a medição tá errada, ou alguma coisa que foi projetado não foi executado, ou foi projetado errado. Então, lidar com informação para mim é a parte mais legal. Com os dados. É maravilhoso. Essa conversa pode parecer muito técnica, cara, mas a gente vê que muitas construtoras que são grandes no mercado, quando você vai conhecer um pouquinho os bastidores e vê de que eles não têm a maturidade para lidar com essas informações e começam a executar obras e venderem as obras sem uma orçamentação no papel real, de pão que a gente fala. Né? No papel de pão, cara, papel de padaria. E tem muitas que a gente diz assim, começa a sinalizar. A gente que é mais técnico começa a olhar algumas coisas e assim, cara, isso aqui não vai estar legal, cara. Essa construtora aqui lá na frente vai. E daí depois, e do lado de cá a gente fica torcendo. Tomara que não dê ruim para essa construtora, porque ela acaba queimando o mercado inteiro. Mas o nosso objetivo é que, cara, usa as informações, investe na gestão e na engenharia para que o teu lado comercial... hoje tu olha, tapume lindo, maravilhoso, um monte de ator fazendo propaganda da construtora, que tu olha, parece que as construtoras são tudo top, linda, maravilhosa. Cara, mas daqui a pouco virou 5, 10 anos, elas quebraram. Porque começaram a precificar já errado, porque já não tinha o domínio... O mercado vende a 15 mil metros, vou vender a 15 mil, eu vejo quanto é que dá para construir. Aí o cara vai lá, bota vidro na obra inteira, o exoesqueleto de estrutura, que é manutenção então, assim, a importância do que a gente está conversando aqui sobre o BIM para o mercado como um todo, ela é muito importante. Porque é daqui que saem as decisões dos milhões que vão ser investidos na obra. E se o cara errou ou não sabe o quanto realmente ele vai investir, e para saber realmente o quanto ele vai investir, ele tem que ter um bom projeto. Não tem outro caminho, cara. Existe uma conta na administração que é assim, isso para tudo, para empresa, para qualquer coisa. Quanto menos margem tu tem no teu produto, a probabilidade de tu quebrar é muito maior, porque tu não pode errar. E a construção civil a gente sabe que a margem cara, não existe esse número, tá? Para dar 25%, o cara tem que fazer... Tem que suar. Tá? Para dar 25% é chegar e bater nas suas casas. Cara, é top da administração mesmo. Então a gente não tem margem para barrar. Entendeu? A gente tem que dar 5 anos de garantia, por lei. Então, essas informações que vêm de projeto, são muito valiosas. Eu cito um caso de uma consultoria também, que eu estava dando consultoria para a equipe da engenharia, e aí chegou o dono da consultora, que não tinha nada a ver com engenharia, era de um outro ramo. Sentei para negociar o piso era R$ 69,50 e eu paguei 54. Eu fiz um baita negócio e se vangloriando. E a minha pergunta para ele foi, tá, mas como é que estava orçado o piso da tua obra? Não sei. Eu falei, então como é que tu sabe que tu fez um bom negócio?
Se não tinha nem Se orçamento. não tinha a base pra cima. Só pelo preço de metro quadrado, Entendeu? Tipo, é uma composição, né? E o que cabia lá no teu apartamento? 80 por 80, 90 por 90, 70 por 70? O que ia dar menos? E a escolha desse piso no ambiente, ele te dá mais quebra ou não, né? Porque isso é importante também. E sabe onde é que às vezes a gente nota a consultora que ela tem essa consciência da responsabilidade que ela tem nas mãos? Tem construtoras que têm perfis diferentes, né? A gente está ali falando do estudo de viabilidade e eles já estão pensando na fachada para botar na mão dos corretores vender. A gente sabe que vender é importante. Não, importante. Só que a gente sabe o risco que isso também corre, né? E são poucas, mas tem algumas construtoras que a gente olha assim, eles já estão tão talvez calejado de terem apanhado, talvez em algumas situações, que a gente avança, cara, trabalhamos um ano inteiro em projeto para depois de liberar assim, ó, agora faz a fachada. Porque até lá eles ficavam com a gente, não, esse apartamento aqui tem que alinhar por causa que a gente, daí eu ia para a engenharia deles, voltava, não, nossa engenharia ainda disse que ainda quer otimizar melhor, mudava o projeto de estrutura e ia alinhando, até dar o índice que eles queriam que desse de retorno e de satisfação do projeto. Daí, agora bateu, agora libera. Cara, mas até chegar nessa fase, a gente alinhou planta, a gente compatibilizou estrutural, a gente fez vários cenários para depois soltar. Daí nós olhávamos assim, caraca, se toda construtora fizesse isso. Ou seja, tu teve um tempo de um ano, pelo menos, de projeto, para daí depois liberar a fachada e liberar outras etapas, né? E hoje tem construtoras que não esperam esse tempo de maturação do projeto. E vamos supor, o que já ocorre várias vezes, que é um risco de comer muito da margem de lucro. A gente faz um estudo de viabilidade, eu digo, cara, estudo é estudo, não é projeto. Só que os permutantes exigem que tenha a planta detalhada interna do apartamento. Daí a gente vai dizer assim, cara, beleza, tu vai mostrar uma planta pro teu permutante, só que ele não é da área, ele vai ver aquilo ali, ele vai querer aquilo ali depois. E se para você conseguir melhorar o teu lucro, você tem que mudar o layout. Daí tu vai levar pro teu cliente, daí ele vai dizer assim, não foi isso que eu fechei contigo, a minha planta era assim. Esse sempre é um problema. Daí tu vai ter que executar aquela planta pro teu permutante, porque você assinou um contrato, só que ela vai te montar um monte de viga de transição e vai te comer. Não, e aí, enquanto não tá nada fechado, né, o cliente não contratou o levantamento topográfico, daí chega o levantamento topográfico e tá menor, daí é outra briga. Cara. É porque a negociação é cara, ela sai cara. As pessoas acham que não, que chegam lá com... faz um projetinho aí pra mim, mais ou menos, o que dá pra fazer? Cara, não existe mais ou menos, né? Cara, eu posso estar te botando numa roubada, porque às vezes tu acha que tu ia ganhar muito dinheiro, mas tu não vai ganhar nada, porque Sim. é inviável. O que a gente costuma dizer aqui, que a gente tem bastante cuidado com isso, e às vezes a gente até... eu não sei se chegou a perder algum projeto por causa disso, mas a gente sempre é taxado por chato. Passou ruim. Porque a gente deixa algumas margens. Então hoje a gente diz que está invicto. Se a gente diz que vai dar 50 apartamentos, pode dar 51, mas não vai dar 49. Sempre pra mais, né? Porque das duas, ou a gente faz com gordura para que a gente não perca a unidade, só que essas gorduras às vezes saem caro. Porque se tu desse uma apertadinha, se tu tem informação de que o levantamento é esse, se tu desse uma apertadinha, tu até colocaria um agregado a mais. Só que daí tu é obrigado a fazer no escuro, você toma segurança. Ou você tem que dizer, cara, eu não faço. Não, mas eu tenho que fazer. Não vai dar para fazer. Um terreno é em aclive, é em declive, é frente em mar, se eu não souber. Daí tu acaba não fazendo e se passando por chato. Mas é por causa que as consultoras às vezes acham que é um pouco mais fácil tu passar uma informação. É só uma plantinha para eu negociar. E depois se não dá, ver o que dá pra fazer. E se não dá? Só que daí essa plantinha já cai na mão de alguém e já tá vendendo, e a velocidade comercial da nossa região ela é muito rápida, e aí a engenharia não acompanha, né? A boa parte das consultoras que já estão há tempo no mercado, ela tem os investidores, né? Então, ou seja, às vezes tu já arranca ali com 5, 10 unidades vendidas e a coisa vai para frente. Recentemente eu vi uma negociação que a pessoa chegou para uma dessas consultoras que eu atendo e falou assim, eu quero comprar a ideia. Porque se fosse para comprar a planta pronta, eu comprava de uma empresa maior. Então, o que vocês vão lançar daqui a 5 anos? Eu quero comprar esse produto a preço de custo. Tá, mas não tem como eu te dizer. Tu vê como o mercado é... Isso é o quê? É um nível de investidor que ele sabe que ele pode ter um ganho grande, só que ele assume um risco gigante também. Então, ou seja, quem mais assume risco tem a possibilidade de ganhar mais. Me vende metro quadrado. Quantas unidades? Não sei.
mas me vende metro quadrado. A gente tem um cliente que deu um depoimento assim pra nós, né, semana passada. Que o cliente chegou e falou, tem esse X se a de tua dinheiro. construtora tá saudável pra te conseguir entregar aquilo que ele pagou agora lá na frente, é outros 500. Outra coisa, totalmente diferente. E a conta que tem que fazer do dinheiro presente. E torce pra não saber o quanto vai custar lá E na torce pra frente não dar uma isso. pandemia no meio, né? Olha a responsabilidade que tá envolvida nisso, né? Tem que transformar em clube. Gente, Correção, tudo, né? então... É loucura, é loucura. O que pega hoje que se a gente for entrar nesse cenário aí, o construtor tem que dançar com muitas variáveis, Tem né? que ter coração. Primeiro, o mercado ele vai forçar as pessoas a tomar algumas decisões que nem sempre são... Uma das coisas que a gente tá vendo que é difícil no mercado é essa cultura do 120 vezes, que as consultoras já têm que... Cara, e Tem- esses dias eu vi um anúncio de 132. É, O prédio para começar em 29 daí- e terminar em 34. se fosse só isso, só isso, beleza. Mas daí o cara pega e vende em 120 vezes com correção só no CUB. Daí tá lascado. Só que assim, o CUB não reflete a realidade do mercado em termos de alteração de preço que a gente tem. Então assim, cara, é um cenário que a gente fica torcendo que as consultoras consigam fazer tudo certo e que dê certo. Porque, cara, uma consultora que dá ruim, queima o mercado inteiro. Às vezes eu, lá na construtora, eu trabalho lá, cara, eu sou um cara que considera econômico, assim, na parte de obra, eu sou bem conservador, sabe? Eu passo por umas consultoras lá, vejo as placas lá, não sei quem, né? E olho lá na consultora, pô, o cara trabalhando com um andaime, com sistema de andaime tudo alugado, sabe? Sistema de escoramento tudo alugado, uma baita de uma grua. E fico olhando onde ele está construindo O valor que ele tá vendendo? O valor que ele está vendendo. E a condição que ele tá dando. A condição que ele está dando, o tamanho Do investimento que ele colocou. Aí eu vou pro escritório e fico pensando, cara, mas eu tô fazendo uma coisa errada, não é possível, né, cara? É por isso que assim, ó, a gente como arquiteto e como escritório de arquitetura, a gente torce pelos nossos clientes. Então, o cliente que dá abertura, cara, a gente tem várias conversas sobre esse assunto. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Então, ou seja, a gente vai além do que seria o nosso papel só de arquiteto, e a gente desenha planilha, e a gente estuda número, e a gente faz precificação do mercado e analisa tal, cara, porque se o cara quebrar, é o mercado inteiro que quebra. Então, tudo que a gente pode fazer com o escritório de arquitetura, a gente vai muito além. Só que assim, tem construtor, clientes nossos, que dão essa abertura, e a gente tem... Fica até 10 da noite aqui fazendo número, mas tem consultores que não dão essa abertura e a gente não sabe. Então a gente só torce os dedos e ora para que tudo dê certo, né? O exemplo que o Marco deu, o Jader já falou aqui no podcast, né? A gente chegou a fazer 2 projetos, avançar com um projeto inteiro de hotel, que chegou lá no final, a gente tava aqui tarde da noite no escritório e ele viu, cara, isso aqui não vai viabilizar. Vamos jogar fora e vamos voltar. Que bom que no papel. Sim, Né? a gente já fez Barato, isso. né? Já Muito fizemos barato. isso, Então acho que estamos chegando no final da nossa hora. Não, aqui, se né? deixar se soltar nós aqui, a gente vai em 2 horas aí. Chegou não começou nada em concreto. Chegou uma pizza aqui, nós já estamos com fome, né? Vai lá, tem algum assunto que tu queria trazer pra hoje assim que, pô, vocês nem falaram disso, pô. Não, eu achei que a gente ia falar de obra, ia falar de outra coisa. Me preparei o discurso para falar de outra coisa. Não, mas, cara, isso é a nossa vida, né? Querendo ou não, isso é a nossa vida, a gente tem que me policiar pra não ficar falando isso em casa, senão fala isso o dia A inteiro. mulher vai brigar, né? O dia que eu tenho um problema, o engenheiro que trabalha comigo pegou esse problema meu, que eu vou em qualquer lugar que eu vou hoje, eu vou num prédio de um amigo, vai ter um jantar no prédio da amiga, eu chego lá. É impossível não fazer isso. Puta, tá fudido, mas eu... Pô, Isso ficou bem feito, pô, que piso bem colocado, pô, que merda aquilo ali. Então, isso a gente vive isso, a gente respira isso, é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu vou te dizer que a parte da execução é uma coisa que eu amo, eu sou apaixonado, eu gosto de fazer mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe, mão de obra, etc, mas eu gosto, de verdade, eu gosto, pô, tô trabalhando todo dia com bastante vontade, assim, eu gosto de ver, por exemplo, chegou o projeto de vocês lá do Bela Cinto, que foi o que eu entreguei lá. Cara, pra mim é muito satisfatório, assim, muito prazeroso olhar a obra pronta lá, sabe? Ver no papel e olhar a obra pronta, assim, acho muito legal. Eu, de fato, sou apaixonado pelo que eu faço. Sei que é isso. Não, acho que se juntar quem trabalha com construção civil, não existe outro assunto. É obra de não sei quem, eu vi isso, tem o material tal, tem a fachada tal, porque
eu não conheço alguém que gosta mais ou menos. Não, quem tá com isso trabalha, gosta muito. Né? porque assim, tem que ter muita vontade. Sim. Porque a gente lida com muita coisa no dia a dia. Você, esse pessoal de obra, como a gente estava falando, né, que a gente é mais psicólogo na obra do que qualquer outra coisa. Aí lidar com um projeto, lidar com ego de projetista, que tem uma frase que eu vi esses dias que era: os projetistas fazem projetos para outros projetistas. Eles não fazem projeto para obra. Então, da minha parte, vivendo isso, eu vejo que existe muita gente fazendo e pouca gente entendendo o que está fazendo. Então, hoje, as minhas maiores procuras por ajuda nesse gerenciamento de situação de construtoras que pagaram barato em projeto, que a gente sabe que é 2, 3% no máximo do valor da obra inteira, se chega a tudo isso, e pega uma porcaria de projeto, e aí começa a dar problema em obra, e aí eles pensam, acho que eu fiz coisa errada, agora eu preciso voltar e consertar, e aí pro próximo tá querendo corrigir. Então, a última contato que veio foi engraçado, que é uma empresa de mais de 20 anos, que falou, cara, a gente sempre ganhou dinheiro, tava dando tudo certo, só que agora a gente contrata um monte de gente que a gente sempre contratou e não tá dando mais, porque eu chego na obra e tenho que mudar tudo. Porque a ideia da gerência de projeto para evitar isso nunca existiu. Ela começou faz 5 anos para cá. Não existia um centralizador. E aí, junto com uma plataforma BIM, junto com o BIM Manager, que ele tem que juntar a coordenação, né? Ele tem que juntar projeto, ele tem que juntar todo mundo para que rode. Então, antigamente a gente fazia projeto, entregava, tá aqui, ó, taca pau, executa, tá tudo certo. Hoje em dia tem que sentar, vem cá, vamos conversar. Quem que é o teu encanador? Chama o teu encanador aqui na mesa, vamos mostrar o projeto para ele começar a executar. E então, como a nossa mão de obra está ficando cada vez mais fraca e sem mão de obra, ou a gente começa a fazer isso, ou nós vamos ter um problema cada vez maior. Então, o que eu vejo da nossa construção a parte de gerenciamento de projeto está custando muito caro não ter, o pós-obra está ficando extremamente caro, o retrabalho está triplicando de valor e agora está começando a entender que, talvez eu contratar o escritório que faz o melhor Instagram não seja a melhor solução. Ele pode ser um baita profissional, mas às vezes ele não me atende. Ele não atende o que eu preciso. Ele não entrega o que eu quero. Então, nesses anos trabalhando com isso, o que eu mais estou sentindo nesse momento primeiro, todo mundo tem que estar junto. Não existe mais entreguei, acabou. Cara, obras que vocês já devem ter quase entregue, vocês ainda estão mexendo em coisa. É normal, o projeto acaba quando a obra acaba. É um ciclo de vida, né? Não tem como fazer. E cada vez mais essa função que antes ou o arquiteto fazia, ou algum engenheiro de obra, de fazer a gestão dessa informação para que todos os setores abaixo entendam. Então, se tem alguém que sabe lidar com informação do quantitativo e passar, beleza. Se tem alguém que pode ajudar o pessoal do canteiro de obra a resolver problemas de canteiro de obra antes, beleza. Só que tem que ter alguém que faça essa gestão. E esse profissional não existia. E ele ainda não existe. Tem pouquíssimas pessoas que fazem esse trabalho. E essas pessoas estão nas maiores empresas e estão dando resultados absurdos. Só que esse profissional, como tem pouco, é caro, construtora pequena não consegue absorver. Então, tem vários profissionais que vão se criando no meio do caminho. Então, de tudo que a gente conversou, ficou mais claro que cada vez precisa de mais gente assim, para que faça essa integração de tudo e extraia tudo que a gente consiga para melhorar a obra, melhorar projeto, melhorar fluxo, acabar retrabalho de tudo e parar nas etapas que precisa parar. Fez o estudo, não deu certo? Já acabou, parou. Eu não preciso avançar. Chamou o pessoal da engenharia, falou, da execução e falou, não dá para fazer isso aqui, não tem como executar. Acabou. Não existe mais, resolve nova, arruma na massa. A gente já ouviu isso várias vezes. Então, a integração está cada vez mais forte. O que passa é que, assim, às vezes a gente, dependendo do time que a construtora está disposta a montar, a gente oferece um tipo de pacote de trabalho de arquitetura.
Porque eu não vou oferecer um pacote de projeto detalhado em BIM, com quantitativo e tal, para uma consultora que contratou o cara para fazer hidráulico só no 2D, o cara que contratou o elétrico só no 2D, e daí o cara não está acostumado a fazer compatibilização. Então, cara, para esse aqui eu tenho que vender só o pacote aprovativo. Eu faço a concepção, entrego a concepção e aprovado. E se Tá para aqui. construtora tá bom assim? E se pra ela, porque para ela tá legal, porque senão só vai ter desgaste e tu não vai conseguir mudar vai a se cultura, frustrar e vai bastante. se frustrar. E E daí- não vai justificar o teu preço? Porque, cara, tu vende hora e você detalhar um projeto, a quantidade de horas, às vezes ele dobra, só que tu não consegue cobrar o dobro do valor. Então, só que às vezes mesmo assim tu vende o executivo, mesmo que ele não te dê uma margem de lucro tão interessante quanto o aprovativo. Eu digo pro Gil, às vezes é muito mais fácil tu criar, entregou, tá aqui, fizemos a nossa parte de arquitetura, tá bonito, tá funcional, né? Mas... Tem alguns escritórios que só fazem isso, né? Que vende o criativo e a execução. E aí eu acho totalmente equivocado também, né? Mensagem final aqui, né? Como o Rafa falou, a gente ama o que faz, né? Então a gente tá sempre querendo melhorar. Nós, como escritório de arquitetura, a gente não tem ego nenhum. Então, quantas vezes nós já trabalhamos com outros projetistas ou, precisa mudar aqui, precisa mexer ali. Na parte da criação, o cliente vem aqui, a gente cria o projeto junto com o cliente. Tem que estar aberto, né? Faz a 4 mãos. Então, eu acho que o importante pro arquiteto é ele não ter o ego, né? Porque a gente faz o projeto não só pra gente, né? Não só pro nosso ego de que nem tu falou, fazer o projeto para outro projetista. Não, a gente tem que fazer o projeto para as pessoas usarem, né? Instagramável. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de que o nosso projeto ele vai ficar ali pra vida, né? Então essa maleabilidade, né? A gente não ter o ego, isso é crucial, né? Fica mais flexível, né? Daí foca no resultado, né? E daí o mais cabeça pensando junto é muito melhor do que tu travar e tem que ser do meu jeito, né? Então... eu agradeço a todos que acompanharam até agora. Obrigado. Obrigado, Rafa, pela parceria. Fechou, irmão? Obrigado, Marco. Valeu, Zé. Tamo junto. E esse é o último episódio dessa temporada. Então encerramos com o Rafa e o Marcos. Um papo um pouco mais técnico, porque é um executor de obra e um engenheiro, né, do BIM. Mas espero que você tenha gostado, tenha aproveitado o conteúdo. E logo mais a gente tem mais novidades aí. A gente vai estar compartilhando com vocês. Falou, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado.